Shalom, irmã, bom dia. Shalom, Tamara, bom dia. Amém. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, Glaucia, minha xará. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Aqui. Vamos orar para nós começarmos então, agradecendo ao nosso Deus pelo dia que começou para nós, né? Nossa nova chance. Agradecer pela noite que Ele nos deu, gente. Nós descansamos. Agora vamos ter um dia abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigada por esse dia que começa na Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o temos. Como é bom, Jesus, termos esse acesso à Tua presença. Obrigada porque na Tua grandeza, na Tua majestade, ainda assim podemos nos achegar a Ti. Buscar ter um relacionamento de intimidade é possível, Pai. E é tão bom, Jesus. É tão bom, Senhor, Te buscar como prioridade em nosso dia. Entregamos a Ti as nossas vidas como uma oferta ao Senhor. Nós somos completamente Seus, Pai. Toma o Teu lugar em nós, lugar de honra, lugar de glória, lugar de primícia, lugar de prioridade. Cumpra em nós a Tua vontade. Faz o Teu querer em minha vida, em nossas vidas, Senhor. Queremos abrir o nosso coração e declarar que o Senhor tem liberdade para alinhar, Deus, os meus pensamentos aos Teus, meus sonhos aos Teus. Eu sei que a Tua bondade, a Tua vontade, ela é perfeita para mim. Então cumpra em mim o Teu querer. Que seja tão natural, Pai. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Pai. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela Tua presença doce e agradável. Espírito Santo de Deus, inunda agora os nossos ambientes, Senhor. Inunda aqui a minha casa, Jesus. Inunda, Espírito Santo, passeando em cada cantinho do meu lar. Aqui agora comigo, nos quartos. Inunda, 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 Pai. Que possamos estar sensíveis e sentir, poder sentir o Senhor aqui conosco. Faça isso também agora em cada lar, em cada lugar que se encontram, Senhor. Inunda os carros. Inunda, Senhor, os lares. Inunda, Senhor, os automóveis. Onde quer que esteja agora sendo ministrada, Senhor, a pessoa está me acompanhando, onde estiver, esteja lá também, Senhor, em nome de Jesus. Como é bom, Senhor, saber que não estamos só. Obrigada por esta certeza, Pai,
da tua companhia diária. Obrigada, Senhor, nós te amamos, te adoramos, te honramos, te exaltamos. Declaramos a nossa total dependência a Ti. E desejamos que o Senhor faça em nós o Teu querer e nos tome por completo, Pai, sem reservas. Sem reservas, Pai. O Senhor tem total permissão para agir em nós. Nós somos completamente Teus, totalmente Teus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Ti. Honra a Ti. Todo louvor e exaltação a Ti, porque só Tu és digno. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, Regis. Deus te abençoe, a paz, querido. Glória a Jesus. Vamos começar então. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 20. Deixa eu anotar aqui. Capítulo 20 não, capítulo 21. Atos capítulo 21. Atos são 28 capítulos, né, gente? Estamos quase nos aproximando já do final. Tive a impressão que foi tão rápido que nós chegamos nesses 21 capítulos, né? A impressão que eu tenho é que nós começamos há pouco tempo o livro de Atos, mas já estamos no capítulo 21. Como passou rápido. Oh, Deus maravilhoso. Fala aos nossos corações, né, gente? Que o Senhor possa falar conosco no dia de hoje, como Ele tem feito em todo o tempo, em todos os dias. Gleice, minha linda, shalom. Gente, esqueci de abrir meu YouTube. Oh, Pai, fiz a oração e não gravei lá. Vou ter que gravar, vou ter que salvar o do YouTube, do Instagram lá. Mas deixa eu entrar aqui rapidinho para poder transmitir ao vivo. Peraí. Amém. Shalom, bom dia aqui também no YouTube. Deus os abençoe, gente. Já cheguei a fazer até a oração e não tinha aberto aqui nossa live, nossa transmissão ao vivo. Mas vamos lá, que o Senhor os abençoe. Vamos ler agora Atos capítulo 21. Amém? Vamos lá, hein? Marca texto aí nas mãos, caneta nas mãos e vamos que vamos. Capítulo 21 de Atos começa assim: Paulo vai para Jerusalém. Emaíra, minha linda, shalom. Eu não tinha não tinha aberto aqui o YouTube, olha só. Mas amém, tamo juntos, hein? Deus te abençoe. Capítulo 21 começa assim: Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cos. Gente, pausa aí rapidinho. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Segura as pontinhas.
Nossa, tô sentindo calor. Ok. Eu fui tirar dúvida quem é que estava falando. Eu já havia me esquecido, hein? Que é Lucas, né? É Lucas que está falando conosco. Lucas que escreveu o livro de Atos. Então é Lucas que está conversando com a gente aqui. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então, embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas, quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Olha, eu não conheço esse nome não. Shalom, Thaíta, Deus te abençoe. Versículo 7. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali, fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém
pela causa do Senhor Jesus. Uau, gente, meu Deus. Uau. Versículo 14. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. Os irmãos de Jerusalém receberam ele com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus. E disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa de Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então, Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois, entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então
atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então, reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí, o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas, na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando: mata, mata! Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: me dá licença para falar uma coisa com o senhor? O comandante perguntou: você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Aí Paulo respondeu: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixa falar com o povo. Então, o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico e ele disse: gente, nós vamos ter que continuar. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia.
O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. Eu fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou: eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: irmão Saulo, veja de novo. E no mesmo instante comecei a ver de novo e eu olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele, para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. E Paulo terminou dizendo: então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, o Senhor, eu estava ali concordando com aquele crime e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem, ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima.
Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando o estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano? Especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Eu sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou. E isso me custou muito dinheiro. Aí Paulo respondeu: mas eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente, os homens que iam chicoteá-lo recusaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois, mandou que trouxessem Paulo e o colocasse em frente deles. Aleluia, Pai. Obrigada pela leitura destes 2 capítulos no dia de hoje. Capítulo 21, capítulo 22. Ó Senhor, que a Tua palavra possa entrar firmemente em nossos corações e em nossa mente. Desejamos absorver o máximo do que o Senhor tem para nós, de forma a permanecer em nós, para que possamos usá-la no momento certo e quando o Senhor desejar. Então, confirme o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amém e amém. Uau! E aí? O que vocês vão compartilhar hoje com esses 2 capítulos? Que coisa, hein, gente? Os mesmos que mataram Estevão estavam ali agora querendo matar Paulo. E Paulo viu na atitude deles, Paulo viu o que ele fazia antes de ter o encontro com o Senhor Jesus. Era um deles, né? E agora ele estava na posição de seguidor de Cristo e o povo querendo que ele fosse morto. Gente. Paulo, cheio da presença do Espírito Santo, da forma com que ele vai, né, cumprir o chamado, a gente vê que é porque o Senhor estava com ele e tudo que ele já tinha feito contra a mensagem de Jesus, contra os seguidores, contra o que o Senhor tinha para o povo, era uma forma dele conseguir reparar, né? E aqui fala isso nessa passagem, ó.
ouvindo isso. E eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Glória a Deus, hein? A Maíra comentou aqui para nós: eu marquei a fala de Paulo no versículo 13 do capítulo 21. Isso que nós lemos. Uau, o Senhor vai confirmando, né, Maíra? Glória a Deus. É de um exemplo de entrega muito grande. Todos tristes de imaginar o que Paulo sofreria, mas ele firme no propósito de seguir a vontade de Deus. Exatamente isso, Maíra. E eu creio que isso, gente, essa atitude de saber o que, independente do que pode vir, independente do que eu passe, estou firme e pronto para passar por isso, por causa do Senhor Jesus. É um exemplo para nós, né? De entrega, de confiança, de dependência. Estava firme no propósito, firme no propósito. E mais uma vez o Senhor o livrou, né, gente? Mais uma vez. Até agora nós não lemos o capítulo 23. Paulo ainda está lá, vai estar agora na frente do Conselho Superior, né? O comandante já está preocupado porque chegou a prendê-lo para chicoteá-lo, mas com a informação de que ele é um romano e não porque ele comprou essa nacionalidade, né? Mas ele é romano de nascença. Então, o comandante está preocupado, mas ele ainda está lá na frente, né? Ele ainda está ali no meio deles para ser julgado, para conversar. Então a gente ainda não sabe como desenrolou. A paz, Edmilson, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Suelen também, Deus te abençoe, está aqui com a gente. E que experiência, gente. Eu acho que o que nós temos para absorver na leitura destes 2 capítulos no dia de hoje. Bom dia, Gleice. Deus abençoe, tá? O que nós temos para absorver no dia de hoje com esses 2 capítulos é essa entrega de Paulo ao propósito do seu chamado, ao seu chamado, né? Firme no que o Senhor fez na vida dele, disposto a passar o que for pelo Senhor, visto que ele foi um que perseguia e agora ele era um que estava sendo perseguido. E isso não o impedia, não o atemorizou, não o deixou com medo, mas ele estava disposto a fazer o que fosse preciso, a passar o que fosse necessário, pelo chamado, pelo Senhor, pelo propósito de anunciar a mensagem. E o amor do Senhor com os judeus, né, para com os judeus é tão grande que ele leva Estevão, ele vai levando os mensageiros, um povo com o coração duro, e ainda assim com Paulo contando, ainda assim pediam para matar. E o Senhor não desistia de Jerusalém, né? E aí o que o Senhor quer para nós dizer com isso? Ele não desiste de nós. A forma com que o Senhor ama Jerusalém e tenta entregar a mensagem, Ele ama tanto e Ele não desiste. É assim conosco. Mesmo que às vezes ainda cegos, não percebendo o que o Senhor tem para nós, quem Ele é, o que Ele já fez por mim, a salvação que Ele tem para a minha vida,
mesmo ainda com os olhos vendados espiritualmente, sem entender, sem enxergar, Ele não desiste de nós. A Nise colocou: o testemunho de vida do apóstolo é impactante demais. Um homem perseguidor que estava presente quando mataram Estevão, mas após o encontro com Jesus, mesmo com dificuldades por apanhar, quis testemunhar e falar do reino até o fim. Seu amor por Jesus, pelo Senhor é lindo, né, gente? Essa situação, é verdade, Denise pôs um detalhe aqui. Esse testemunho que Paulo está lhe falando agora para esses judeus, ele estava sendo apoiado, ele tinha sido carregado de tanto que ele já tinha apanhado. Ele poderia ter ficado quieto, não, mas ele desejou testemunhar, falar. E eu creio que mesmo em uma multidão que ainda continuava a falar: mata esse homem, ele merece morrer. Gente, eu quero acreditar que ali no meio, alguns foram tocados pelo testemunho de Paulo. Eu quero crer que enquanto Paulo testemunhava, alguns ali foram transformados em nome de Jesus. Em todo o tempo, não é? A gente não aprendeu que tudo é intencional, que o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo tem um propósito. Eu não posso acreditar que esse sofrimento de Paulo ali em Jerusalém, nesse momento, tinha ficado apenas por isso, para que os judeus e o povo dali falasse mal, condenasse Paulo, batesse nele, aumentasse a ira, ficassem nervosos, raivosos, o comandante mandar e ficar por isso mesmo. Aí Paulo testemunha e só? Não, eu creio que Paulo passou por isso tudo ali. O Espírito Santo já tinha avisado, mas Paulo fez a parte dele, testemunhou, falou. E que testemunho, gente, não tem como não ser impactado. Existem os que têm um coração duro, um coração de pedra, né? Mas eu creio, eu quero acreditar que alguém ali, alguns ali tenham sido transformados pela graça do Senhor. A Maíra comentou: eu estava refletindo aqui que podia até estar no destino de Paulo ser entregue. Mas ele ouviu os 4 homens na recomendação de ir ao templo e por isso, ao ser visto, foi acusado de profanação. Será que ele não deveria ter ouvido os homens? Maíra, eu acho que os homens foram tocados, né, para entregar a mensagem, não somente ali, mas Paulo já havia sido mencionado para não ir a Jerusalém antes dele chegar ali, né? No capítulo 21 tem uma pessoa que fala para ele tomar, ainda fala assim, cheio do Espírito Santo, né? Olha, no versículo 4, naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Quando eu li isso aqui, eu ainda fiquei, Paulo também era cheio do Espírito Santo. Por que o Senhor não falou diretamente com Paulo, mas usou outros para trazer a mensagem para ele? E mesmo assim, Paulo foi porque eu creio que era para cumprir o que o Senhor tinha para cumprir, e pensando no povo de Jerusalém. Tanto que Paulo fala: eu estou pronto para ser amarrado, eu não me preocupo com a minha vida. Não tem a gente não leu isso em alguns versículos atrás, uns capítulos atrás,
que Paulo fala: eu não importo mais comigo mesmo, mas com Jesus, para quem eu vivo. Então, o ministério de Paulo, chamado de anunciar o Senhor aonde ele estivesse, ele tinha o desejo de falar com Jerusalém, com o povo de Jerusalém. Mesmo sendo avisado: olha, o povo de lá não vai aceitar, o povo de lá está com o coração fechado, não vai ser fácil, você vai ser amarrado, vai ser preso. Mas Paulo ainda assim foi e insistiu. Eu vejo nisso uma compaixão, sabe? O Senhor também não deixa nada oculto com quem tem intimidade com Ele. Paulo não foi para lá enganado, achando que seria fácil, como foi em outras cidades. Paulo foi avisado de que seria um desafio chegar em Jerusalém. Então o Senhor, ele tem um relacionamento de intimidade e transparente. Paulo sabia, mas o amor pelos irmãos, a compaixão pelos irmãos e o amor maior ainda por apresentar Jesus aos outros, fez com que ele fosse mesmo assim. Então eu sinto, Maíra, que é o propósito, é o chamado. O Senhor, ele tem controle sobre todas as coisas, sabe? Nada foge do controle de Deus. E a ida de Paulo para Jerusalém, os homens falando com Paulo, dele ir ao templo, não, né? Paulo estava no período ali de purificação, mas foi uma confusão. Vocês viram que no capítulo 21 comenta que o povo viu Paulo com um rapaz que era de Éfeso. E o povo achou que esse rapaz tinha entrado no templo. E a impressão que dá ao ler aqui no capítulo 20, no versículo 29, é que não foi verdade. Esse rapaz talvez não estava no templo. Olha só, eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo. E pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade. Não diz aqui que isso foi verdade. Pode ser que foi um mal-entendido e que desencadeou toda essa confusão, apenas pelo fato de Paulo ter levado para a cidade de Jerusalém não judeus. É o religiosidade, né? É a religiosidade que impedia o povo de ver o que o Senhor Jesus pode fazer para qualquer um, independente de ser um judeu ou não. E é isso, gente. Deu para entender, Maíra? Ficou fácil aí o entendimento? Vocês absorveram? Que eu creio que o Senhor tem tudo sobre o controle. Todo esse processo que Paulo passou ali, agora também. Mesmo em meio a uma roda de pessoas desejando a sua morte, eu creio que ao falar o seu testemunho, vidas foram salvas em nome de Jesus. Gente, que palavra é essa para nós hoje, né? Meu Deus. Amém, Maíra. Amém. Sim, glória a Deus. Que palavra para nós, né? Glória a Jesus por isso. Que o Senhor possa compartilhar conosco mais coisas que Ele tem para revelar aos nossos corações. Que durante o seu dia Ele possa completar aquilo que Ele deseja que você absorva com essa mensagem. Eu sinto que Paulo fica para nós, a cada capítulo, como um exemplo de perseverança, de confiança em Deus, de fé. E literalmente o chamado, o propósito de estar aqui
para fazer a vontade do Senhor. E que qualquer coisa que eu sofra ou viva, isso não é nada pelo que Ele já fez para mim, por mim e pelo que me espera na glória, né? Paulo, mesmo passando pelo processo e lutas, ele atingiu o seu propósito. Glória a Deus, né, Tamara? Glória a Deus. É isso. Em meio à dor, todo machucado, era a oportunidade que ele tinha de abrir a boca e falar. Ele pediu permissão. Ele também não foi falando alto, interrompendo as autoridades, não. O Senhor, a gente sempre ouviu isso e mais uma vez fica aqui para nós um exemplo. É sempre com ordem e decência, né? Em nenhum momento até os seus seguidores faziam algo que fosse contra a lei ou desrespeitoso. O Senhor Jesus sempre foi anunciado com respeito, de forma que poderia ser permitido. Ele pediu: posso falar? Posso falar com o povo? Se o comandante falasse não, não pode, ele atenderia. E mais uma vez a gente saberia que o Senhor está no controle. O Senhor Deus está no controle. Então Paulo pediu permissão e falou. Em todo o processo, ele atingiu o propósito. Gente, que palavra para nós hoje. Louvado seja o nosso Deus em todo o tempo. Eu espero que o Senhor possa completar, como eu disse, né? O que Ele tem para nós no dia de hoje, na sua vida, amém? E amanhã estaremos juntos aqui novamente para a leitura de Atos, capítulo 23, onde vai continuar essa história. Nós já vimos até aqui que Paulo ia ser chicoteado e não foi. O comandante ficou preocupado porque tinha até prendido ele, mas ele ainda está lá na presença das autoridades. Ele vai conversar agora, né? E aí vamos ver como vai desenrolar essa historinha dele aí. Cenas do próximo capítulo, amanhã às 6 horas, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. 6 horas aqui juntos. Beijo, um ótimo dia, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com vocês em todo o tempo. Na entrada, na saída, em nome de Jesus. Beijo, gente. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.